que o Senhor possa, meu Pai, derramar graça sobre o teu filho. Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor revelou a tua palavra ao coração do teu servo. Agora, Deus, por misericórdia, revela a tua palavra, meu Deus, ao coração da tua igreja. Que a tua igreja, meu Deus, possa estar atenta, meu Pai, para continuar ouvindo a tua voz. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, repreender, meu Deus, toda inquietação. Tudo, meu Deus, que tentar paralisar o teu filho, meu Pai, de pregar a tua mensagem nesta noite, ó Deus, que venha cair por terra. Pai, em nome de Jesus, enquanto o teu filho, ó Deus, ministra a tua palavra, vai visitando a parentela do teu filho, a esposa, o filho, vai guardando e protegendo de todo mal. Deus, continua, Pai, sendo com o teu filho. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, receba o nosso diácono com as palmas em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cadê você que veio adorar Jesus? Cadê você que veio aqui dar o seu melhor para Jesus? Para ganharmos tempo, eu vou pedir que você se coloque de pé, pegue a sua Bíblia em reverência à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Vou ser bem breve, irmão, que ainda temos algumas atividades, algumas coisas. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aleluia. E vou pedir por gentileza, a não ser os intercessores, quem estiver lá fora, o momento da palavra do Senhor, sei que está um pouco quente, mas o momento da palavra do Senhor para mim é o momento mais importante do culto. O momento mais importante não é o louvor, o momento mais importante não é só as oportunidades, mas acima de tudo é a palavra. Amém? Então você que está lá fora, por gentileza, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus, porque Ele é soberano, eu não sou nada. Se puder vir tomar o seu assento e acompanhar a palavra em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Todos acharam, igreja? Vamos ler? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Repita comigo, Ebenezer. Aleluia. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vou repetir para você glorificar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Uma palavra conhecida, que muitas das vezes nós replicamos, nós falamos. E quando chega esse último dia do ano, eu não sei vocês, mas é uma mistura de alegria, tensão e preocupação. É um misto de sentimentos que quando chega as últimas horas do ano que nós estamos vivendo, para a entrada de um próximo ano, nós acordamos de uma forma diferente, irmão. Eu até falei com minha esposa hoje que é um dia que a pessoa fica tensa, não sei porquê, mas você fica tenso, ansioso.
muitas das vezes aquela tensão, meu irmão Júnior, muito feliz de te ver aqui, aquela tensão, aquela preocupação, não sei, muitas das vezes acomete e impede eu e você de se alegrar, eu e você de entender o motivo e a razão por qual nós chegamos até aqui. E para mim essa palavra, ela resume muito bem a nossa vida como cristão, como servo de Deus. Porque nós podemos observar nessa palavra que Israel passou por um período turbulento. Israel, para declarar essa palavra a Ebenezer, antes de declarar essa palavra a Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Israel passou por um momento turbulento naquela história, aonde Israel, ela começou a se perverter a ídolos, a deuses pagãos, começou a desobedecer a palavra de Deus, e por causa da desobediência, Israel teve, como podemos se dizer, um certo distanciamento da presença do Senhor. Mas eles não queriam saber, eles queriam continuar fazendo as coisas erradas. E na concepção deles, eles achavam que o Senhor ainda habitava no meio deles. E então a Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles faziam coisas erradas no templo. E achavam que estava tudo bem, irmão. Você vai entender onde eu vou chegar. E um belo dia que os filisteus invadiram Israel, a Bíblia diz que os israelitas pegaram a arca da aliança, colocaram sobre os ombros e foram para a guerra contra os filisteus. E quando eles chegaram na guerra, meu pastor, a Bíblia diz que Israel foi humilhado. A Bíblia diz que Israel foi envergonhado, meu irmão Júnior. A Bíblia diz que Israel passou por um período de humilhação. Houve um massacre naquele dia. Muitos israelitas perderam a vida. Muitas pessoas morreram por desobediência, por achar que o Senhor estava com eles, e mesmo assim foram para a guerra e perderam a vida. E além de perder a vida, minha irmã Jéssica, a Bíblia diz que a arca do Senhor foi tomada. A Bíblia diz que a arca do Senhor, ela foi levada para o meio dos filisteus, irmão. E a Bíblia diz que a arca passou um período no povo filisteu, e esse período que a arca passou lá, grandes coisas aconteceram de atribulações no meio do povo do filisteu, a chegar a um tal ponto que eles foram acometidos de hemorroidas, e pragas de ratos tomaram conta do povoado dos filisteus. E agora a arca de Deus, ela é levada, o povo de Israel é massacrado, humilhado, derrotado. Muitas pessoas morrem e os que restaram voltaram envergonhados. E a Bíblia diz que o profeta Samuel foi levantado como juiz daquela nação, aonde ele tinha a incumbência de julgar o povo sobre as ordens do Senhor. E a Bíblia diz que quando Samuel ele vê aquele povo humilhado, envergonhado, a Bíblia diz que ele se cala. E quando o povo ele entende que eles estavam andando de forma errada, a Bíblia diz que o povo começa a se questionar, a se perguntar o porquê que eles passaram aquela humilhação, o porquê eles viveram daquela forma e foram massacrados e humilhados em batalha, sendo que eles faziam parte de um povo que nunca tinha perdido uma guerra, meu pastor. Faziam parte de um povo que nunca perdia uma batalha, e naquele dia eles perderam, foram derrotados. E a Bíblia diz que os filisteus, eles passam por essas tribulações, essas enfermidades, e eles têm uma brilhante ideia de devolver a arca da aliança para o povo de Israel. E eles começam a se questionar, eu vou acelerar aqui por causa do tempo.
E eles começam a se questionar como eles fariam para devolver a arca da aliança. A Bíblia diz que eles fazem hemorroidas de ouro, e fazem também ratos de ouro, e colocam em uma urna, e colocam num carro para ser transportado em direção a Israel. E a Bíblia diz que quando o povo vê a arca chegando, o povo se alegra, irmão. A presença de Deus havia sido devolvida, estava retornando para dentro de Israel. E a Bíblia diz que o povo começa a se alegrar, mas também fica tenso. É que nem eu e você no dia de hoje, irmão. O povo se alegrava, mas estava tenso, porque não sabia se poderiam tocar na arca, se poderiam receber a arca de volta. E a Bíblia diz que eles começam a fazer uma forma de trazer a arca, e os filisteus, eles devolvendo a arca, estavam observando o povo de Israel receber a presença. E a Bíblia diz que quando aquele povo sai, os filisteus têm uma ideia: vamos aproveitar que eles saíram para receber a arca, e agora vamos armar uma emboscada, armar uma armadilha, para que esse povo venha cair em nossas mãos. E quando o povo de Israel, meu pastor, olha, levanta os olhos e vê os filisteus observando eles, a Bíblia diz que eles ficam acometidos de grande terror. Eles ficam com medo, irmão, porque eles já tinham sido humilhados, derrotados, envergonhados, e estavam atônitos, com medo de serem novamente massacrados. E a Bíblia diz que quando esse povo pega a arca, que retorna, eles começam a se fazer perguntas, e o profeta Samuel, ele ouvindo isso, ele diz: tem uma forma de resolvermos isso. E eles perguntam: profeta, como podemos fazer para que o Senhor esteja conosco nessa batalha e não nos deixe perecer novamente no meio da guerra? Então Samuel responde: vocês precisam se humilhar, vocês precisam rasgar as suas vestes, vocês precisam limpar o vosso coração, tirar do meio de vós os ídolos estranhos, tirar do meio de vós os astarotes, as estátuas, os ídolos que vos afastam da presença do Senhor. E a partir do momento que vocês tirarem os ídolos, mudarem o vosso coração, rasgarem as suas vestes, então o Senhor estará convosco no meio da batalha. Então a Bíblia diz que o povo começa a pegar, cada um da sua casa começa a pegar os ídolos estranhos que estavam escondidos, começam a pegar as coisas que estavam desagradando a Deus, e começam a quebrar, despedaçar, queimar. E então a Bíblia diz que após eles fazerem isso, eles rasgam as suas vestes. E a partir do momento que eles rasgam as suas vestes, significa para Deus humilhação, irmão. Então a Bíblia diz que quando o povo filisteu arma a emboscada, eles pensam: nós invadimos uma vez, massacramos eles, ganhamos deles, humilhamos eles, envergonhamos eles, então vamos fazer isso novamente. Só que, diferente da primeira vez, aquele povo a qual, na primeira batalha que ele tentou enfrentar, estava distante de Deus, meu irmão Júnior. A primeira vez que os filisteus invadiram, aquele povo estava desagradando a Deus. E então o inimigo achou que estava da mesma forma. O inimigo achou que Israel ainda estava humilhado. O inimigo achou que Israel ainda estava envergonhado. E então quando eles vão invadir Israel, a Bíblia diz que o Senhor, ele responde do céu. Quando os filisteus descem a campina para invadir, a Bíblia diz que o Senhor começa a trovejar no céu, começa a bradar com estrondos inimagináveis, e então os filisteus começam a ficar com medo. E a partir do momento que Deus começa a relampejar, a trovejar, a bradar do céu, a Bíblia diz que os filisteus se assustam e fogem. E então Deus dá uma ordem: vão atrás deles, que eles vão perecer nas vossas mãos. E a Bíblia diz que Israel vai até os filisteus, onde os filisteus estavam fugindo. E a Bíblia diz que
naquele dia, o povo massacrado não seria o povo de Deus. O povo humilhado não seria o povo de Deus. Naquele dia a Bíblia diz que os filisteus perecem na mão do povo de Israel. E quando eles retornam agora não mais humilhados, quando eles retornam não mais cabisbaixos, quando eles retornam não mais envergonhados, a Bíblia diz que o profeta Samuel vê aquela cena e se alegra. E então ele pega uma pedra e coloca naquele lugar e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E talvez você chegou aqui nessa noite, irmão, com essa mesma atenção, com essa mesma preocupação. E eu quero dizer uma coisa para você: não deixe que o seu dia resuma o ano que você viveu, irmão. Porque Israel, ele viveu um momento de tribulação, mas isso não queria dizer que Israel não fazia parte mais do povo de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, quais são as suas expectativas para o ano de 2026? Como foi que você chegou aqui nessa noite? Quais são os seus propósitos para o ano que vem, irmão? A qual nós já vamos entrar daqui a pouco. Será que o Senhor, naquele dia, se Ele não desse a vitória para Israel, Ele deixaria de ser um Deus poderoso, irmão? Será se naquele dia Israel, por culpa deles mesmos, fossem novamente envergonhados, será que o Senhor não seria um Deus poderoso a si mesmo, irmão? E a Bíblia diz que quando ele coloca essa pedra entre duas cidades dividindo, e diz que até aqui ajudou o Senhor, ele coloca aquela pedra e sela aquele altar. Eu entendo que nessa palavra existe um divisor de águas nas nossas vidas, porque nós queremos culpar a Deus por muitas coisas, mas não queremos trazer à tona a nossa própria culpa. Queremos que o Senhor abençoe o nosso ano de 2026, mas não queremos largar as velhas práticas. Queremos entrar no nosso ano de 2026 com o pé direito, mas não queremos mudar o nosso caráter. É impossível de Israel ser abençoado se não se converter dos maus caminhos. É impossível Israel sair vitorioso se não limpar as vossas vestes. E não é diferente comigo e com você, irmão. Isso aqui é uma palavra de reflexão, mas também é uma palavra para que eu e você venha entender que até aqui nos ajudou o Senhor. E se você chegou até aqui, se eu cheguei até aqui, você é um privilegiado, igreja. Nós somos os privilegiados, irmão. E a nossa história não se resume em dias ruins, não, irmão. Se resume até aqui, nós chegamos aqui, então até aqui o Senhor nos sustentou, Ele vai continuar nos sustentando, igreja. Aleluia. E sabe o que Samuel queria dizer com aquela pedra? Ele estava dizendo de uma forma informal: vocês se esqueceram do Deus que vocês servem. Vocês se esqueceram do tamanho do Deus que vocês têm. Vocês se esqueceram dos grandes feitos que o Senhor fez, humilhando o faraó no Egito, abrindo o mar para você passar. Você se esqueceu que o Senhor abriu a terra e consumiu pessoas que desagradaram o nome dEle. E a pergunta que eu faço para você: se você fosse resumir o seu ano de 2025, qual seria a sua resposta? Não responda para mim. Porque é verdade que nós passamos por momentos tortuosos. Momentos que muitas das vezes fazem eu e você balançar, irmão. Momentos que precisam acontecer para que eu e você venha ser chacoalhado na presença de Deus e entender que você não está sozinho. Porque se você chegou até aqui, irmão, pode ter certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Pode ter certeza que Deus tem um propósito na sua casa. Pode ter certeza que você vai colocar uma pedra aonde o problema está e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E um povo que era abençoado por Deus, um povo que vivia milagres, um povo que sabia que Deus colocava uma coluna de fogo para esquentar o povo à noite, e uma coluna de nuvem para cobrir o povo e colocar ali sombra para que eles não viessem se queimar no sol e refrescar o dia.
milagre que Deus fez na sua vida, e a salvação que Ele fez na sua casa, e as portas que Ele abriu nesse ano de 2025, você se esqueceu, diz o Senhor. Nós tínhamos tudo para não chegarmos até aqui, meu irmão. O diabo armou ciladas, o diabo lançou convites, o diabo lançou pratos, o diabo tentou lançar enfermidades, o diabo tentou mudar o nosso caráter para pior, mas não, o Senhor nos sustentou até aqui. O diabo tentou arrancar a minha fé, a sua fé, tentou lhe enfraquecer na presença de Deus, mas você resistiu e chegou até aqui. E eu pergunto para você, é momento de parar, igreja? É momento de chorar? Pense, reflita. E quando eu acordei de manhã, minha esposa estava lá, agitando as coisas. E eu levantei minha mão, coloquei para o céu e falei: Deus, não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer. Eu estava no mercado de manhã, vou falar isso aqui, felizão, irmão, comprando algumas coisas para minha esposa fazer, naquela alegria. E aí quando eu estava no mercado, meu irmão Nilton, passou aquele carro que fica anunciando quem morreu. E aí a dona do mercado olhou para mim, não falou nada, só fez assim, aquele olhar de tristeza. E ela me chama de professor, ela disse: está vendo, professor? Eu falei: estou vendo, minha irmã. Enquanto tem pessoas se alegrando no dia de hoje, esperando entrar 2026, nesse exato momento tem pessoas chorando luto. Tem pessoas que estão enterrando seus filhos. Tem pessoas que estão enterrando algum ente querido. Mas nós chegamos até aqui. Mas nós recebemos mais uma oportunidade de viver mais um ano. Oh, meu Deus. E quando aquele carro passou anunciando o horário do velório, me veio uma coisa na minha mente, eu comecei a pensar e eu falei com ela: está vendo, minha irmã? Está vendo que não tem dia nem hora que o Senhor vai nos chamar? E da mesma forma que nós estamos aqui, ó, conversando, se alegrando, tem pessoas agora chorando. E eu parei por um minuto e fiquei pensando o quanto eu sou abençoado. O quanto você é abençoado por ter a oportunidade de estar aqui, igreja. O quanto o diabo tentou arrancar a sua alegria e você veio mesmo assim, sabendo que você vai declarar hoje: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seria bom demais, irmão, se nós não vivêssemos provas. Sim, seria. Seria bom demais se a gente não passasse por tribulação. Mas sem tribulação eu não estaria aqui. Sem dificuldade eu não estaria aqui adorando a Deus. Nós precisamos de uma motivação, igreja. E a nossa maior motivação é Jesus, Júnior. É Cristo. É verdade que vamos enfrentar noites escuras, sim. Vamos enfrentar dificuldades, vamos sim. Só que tudo isso faz parte da nossa bagagem em direção à Cidade Santa. Tudo isso faz parte da nossa bagagem em direção à cidade celestial, aonde mesmo vivendo tribulações, prova, dificuldade, e aceitando que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita, agradável, é maior que isso, é saber que Ele vai receber em você de braços abertos da Cidade Santa, pelas portas da frente, irmão. Ele vai abrir os braços e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. E enquanto isso não chega, vamos caminhando. Enquanto esse dia não chega,
Vamos limpando as nossas vestes. Enquanto esse dia não chega, vamos alinhando a nossa vida espiritual para que eu e você venha estar mais perto do Espírito Santo. Enquanto esse dia não chega, nós vamos forjando o nosso caráter para ser pessoas melhores do que nós fomos esse ano. Enquanto esse dia não chega, vamos fortalecendo nossos pés, mesmo pisando em pedras, mesmo pisando em espinhos, mas mesmo assim permanecendo firmes e constantes na presença de Deus, igreja. E quando Samuel coloca aquela pedra, já vou encerrar. Quando Samuel coloca aquela pedra, a Bíblia diz que eles se alegram. Eles fazem uma festa. Começam a cantar. Começam a se alegrar. E é um dia que a gente acorda com aquela tensão, sabe por quê? A gente acorda tenso. Porque a nosso maior medo, minha irmã Patrícia, é saber que estamos suscetíveis a qualquer coisa. E da mesma forma que pessoas nesse dia de hoje desceram à sepultura, exatamente nesse momento tem crianças em um hospital nascendo, tem vidas acontecendo, tem milagres acontecendo, tem curas acontecendo, tem testemunhos sendo contados, tem histórias sendo escritas. E se nós olharmos lá para trás, no início de janeiro desse ano, talvez você chegou aqui com a sua expectativa frustrada, sonhos que não foram cumpridos, projetos que não se concretizaram, não se realizaram, coisas que nós almejamos, sonhamos e não aconteceram. E a gente fica um pouquinho triste, fica, irmão. Só que deixa eu dizer para você, tem pessoas que não têm mais essa oportunidade. Tem pessoas que não vão mais fazer sonhos, fazer planos, criar projetos. Tem pessoas que não vão ter mais essa oportunidade porque já não estão em nosso meio, já não estão aqui nesse mundo. E quando a gente olha para essa situação, não tem por que chorar, irmão. Não tem por que se entristecer. Porque enquanto você estiver respirando, que Deus te dê a oportunidade de você ter esse fôlego de vida, você ainda pode realizar os seus sonhos. Você ainda pode cumprir os seus propósitos. Enquanto você tiver fôlego no seu peito para respirar, deixa eu dizer para você, você ainda pode concluir as obras que você iniciou, desde quando as suas obras sejam a obra do Senhor, desde quando os seus sonhos sejam os sonhos de Deus, desde quando os seus planos sejam os planos do Senhor, irmão. E a cada momento que nós olhamos para o céu, temos que lembrar que existe um Deus poderoso que guarda a sua igreja. Tem um Deus poderoso que guarda a minha casa, que guarda a sua casa, que guarda a sua família, a sua parentela. E creia, irmão, essa tribulação que talvez você chegou aqui preocupado, entrega na mão do Senhor e vive um momento de dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui eu suportei. E não é daqui para frente que Ele vai me abandonar, irmão. Não é daqui para frente que Ele vai te abandonar, não, irmão. Você ainda tem história para contar. Você ainda tem testemunho para contar. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz